Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sejam derramados abundantemente sobre todos nós, no pleno conhecimento da sua verdade. Sejam bem-vindos todos a este culto, quando vamos adorar ao Deus único, vivo e verdadeiro, Senhor da nossa vida, que nos amou de tão grande maneira, que quando cremos no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, fomos resgatados para os braços dele, tirando-nos do reino das trevas e trazendo-nos para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar pedindo a Deus que receba a nossa adoração e que abençoe o nosso culto. Oremos ao Senhor. Pai bendito e eterno, lhe agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E nessa relação do Senhor como Deus e nós como criaturas, do Senhor como Pai e nós como filhos, o Senhor Jesus Cristo intermedia o nosso relacionamento contigo. Nós cremos nisto, porque a tua palavra assim nos ensina. Por isso, Pai, lhe pedimos, nós estamos diante da tua face para adorarmos a tua presença, exaltarmos o teu santo e glorioso nome e proclamarmos as verdades do Senhor. Mas também te pedimos, ó Deus, sê tu misericordioso conosco e aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Pois nós lhe oferecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adoremos a Deus com cântico, com música. Os músicos vão nos conduzir numa adoração ao Senhor nosso Deus. Cantemos, pois, neste momento. Cantemos. Tu és o grande
Muito bem, estamos de volta agora para tratar o nosso coração com a palavra de Deus. Nós temos ressaltado aqui nos estudos anteriores, com base na carta aos Gálatas, capítulo 4, do verso 12 até o verso 16, o fato que o apóstolo Paulo ressalta para os irmãos das igrejas da Galácia, igrejas que ele, pela graça de Deus, foi o instrumento que organizou aquelas igrejas. Ele ressalta o fato de que ele estava com um problema, com um obstáculo na vida. Mas ele mesmo vai dizer na carta que o obstáculo não foi suficientemente forte ou grande para impedi-lo de levar o evangelho da graça de Deus ao conhecimento daquele povo ali na região da Galácia. E ao nos depararmos com esta afirmação dele, logo o nosso coração se encheu da graça de Deus, para que nós pudéssemos aqui compartilhar 6 princípios para ultrapassarmos obstáculos, crises, problemas, dificuldades, limitações ou qualquer outra coisa nessa natureza, neste assunto, que venham tentar nos impedir de fazermos o serviço cristão que nos foi confiado pelo Espírito Santo. Você lembra-se que o primeiro obstáculo era não permitir que a sua fé seja silenciada por causa dos obstáculos. Gálatas 4, 13. Lembra que nesse versículo o apóstolo Paulo disse assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo se recusou a silenciar a sua fé por causa de sua enfermidade. Graças à sua determinação, ele sabia que pregaria o evangelho de qualquer maneira. Estando com saúde, ele pregaria. Estando enfermo, ainda assim ele pregaria. Este é o primeiro princípio para vencer obstáculos na vida. Não permita que os obstáculos silenciem a sua fé. O segundo obstáculo que tratamos no último encontro nosso foi: utilize o poder da comunhão cristã para não permitir que os obstáculos te silenciem. É maravilhoso como a comunhão dos irmãos nos proporciona uma grande força quando surgem obstáculos, quando surgem dificuldades na nossa vida. Nós precisamos manter essa comunhão e garantir que ela seja eficaz no fortalecimento de irmãos que estão lutando com as dificuldades, com as crises, com os obstáculos da vida, com as limitações desta vida. Hoje, vamos lidar com o terceiro princípio. Leiamos o texto. Gálatas capítulo 4, de 12 a 16. Verso 12. Eu lhes suplico, irmãos,
que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Como é o terceiro princípio para se vencer obstáculos, para se vencer dificuldades, crises, problemas na vida ou qualquer coisa nessa direção? O princípio use as dificuldades para aprofundar a fé no que é espiritual e diminuir a ilusão no físico. Essa proposta está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Use as dificuldades para aprofundar a fé no que é espiritual e diminuir a ilusão do que é físico. Meus amados, minhas amadas irmãs, para alcançar maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Ter uma mente mudada, transformada, renovada pela palavra de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós lemos assim, porque lá está escrito: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança de mentalidade e, consequentemente, o amadurecimento cristão não é um processo espontâneo, natural. É um processo que, para acontecer na nossa vida, nós precisamos provocar. Existe um investimento espiritual a ser feito e uma postura a ser tomada. Eu devo querer, eu devo desejar ser um filho de Deus maduro, equilibrado, maduro na vida cristã e equilibrado espiritualmente. Sendo assim, parece óbvio,
Mas se alguém quer resultados diferentes na vida cristã e através da maturidade espiritual, precisa ter atitudes diferentes daquelas que tinha antes de se converter a Cristo. Afinal de contas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, lemos assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ações de graças. Uma coisa é crer no Senhor Jesus Cristo, é nascer de novo em Cristo. Essa é uma coisa que é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que fazem em nós. Afinal de contas, é o Espírito Santo que nos convence quando ouvimos o Evangelho, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso crescimento cristão e a nossa maturidade espiritual é função nossa. Nós temos que buscá-las, senão elas não virão naturalmente. Quem nasceu de novo em Cristo, vive mais pelo que ele acha, pelo que ele pensa, ou pelo que ele quer. É claro que todos nós, como seres pensantes e com sentimentos, temos as nossas opiniões, mas à medida que vamos nos aproximando através do crescimento e da maturidade espiritual, cada vez mais e mais de Deus, vamos nos moldando ao Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas irmãs, os valores dele passam a ser os nossos valores. A sua sabedoria passa a ser a nossa sabedoria. As suas atitudes e reações devem ser inspiração das nossas próprias ações e reações também. Porque afinal de contas, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como também vive em você. As dificuldades da existência aqui na terra foram usadas pelo apóstolo Paulo para aprofundar sua fé em Deus e no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele pôde ver que, por causa das limitações, das dificuldades
e dos obstáculos, e neste caso, relacionados à sua ausência de saúde, este mundo não é permanente na vida dele, como não é também permanente na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, de maneira incrível, nos incluiu na sua oração em João 17, quando ele disse ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse maravilhoso discernimento, ele é citado em 2 Coríntios 4, verso 18, que diz assim, 2 Coríntios 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os que se dizem salvos, que não enxergam as dificuldades da vida como Paulo enxergava, acabarão vendo a vida terrena como uma derrota esmagadora. Esmagadora. O abençoado contentamento acontece quando nós conseguimos entender que os empecilhos, que as dificuldades, que os obstáculos não afetam a nossa confiança espiritual em Deus. Lembram-se que o piedoso Jó comunicou isto à sua esposa, uma mulher resmungona, uma mulher vacilante, que na crise sugeriu a Jó maldizer o nome de Deus. E no primeiro capítulo do livro dele, Jó, nos versos 21 e 22, respondeu assim para a mulher dele, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a pessoa de Deus. Aí está um homem piedoso, um homem maduro, um homem espiritualmente adequado, um homem que, pela presença de Deus na sua vida, não vacilou a sua fé na crise que pintou na sua vida. Esse discernimento foi o de Paulo também, que é ilustrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando ele disse: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Onde ele então aí confessa que a verdadeira força se encontra nas fraquezas da terra. Nas fraquezas da terra. É interessante que as coisas que nos acontecem neste mundo sempre vêm sobre nós com uma força tremenda. Só que elas deveriam sempre nos encontrar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, por causa de uma certeza: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não, não é. Se mais irmãos compartilhassem desse entendimento, teríamos menos irmãos desistindo de caminhar com Cristo, com Deus, com as coisas de Deus e de Cristo, com a igreja de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero concluir por hoje, quando tratamos do terceiro princípio para vencer obstáculos, crises e dificuldades, que é: use as dificuldades para aprofundar a sua fé no que é espiritual. E cada vez menos no que é físico. Concluo dizendo 3 coisas. A primeira, Paulo diz que os contratempos e os obstáculos deste mundo ressaltam a natureza temporária da existência terrena. E releva, põe em relevância a natureza espiritual que é para sempre. Sabendo disso, devemos usar os empecilhos da vida aqui na terra, para aprofundar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, dar estrutura bíblica à nossa fé. Encerro finalmente lendo segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, que dizem: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Meus queridos e minhas queridas irmãs, nós não podemos evitar
obstáculos, dificuldades, crises, problemas e coisas semelhantes a estas na nossa vida. Não podemos evitar, porque vivemos num mundo que é sinônimo destas coisas. Mas podemos nos preparar para os obstáculos. Podemos viver preparados para as crises. Podemos viver preparados para as dificuldades. Podemos viver preparados para os empecilhos. Como fazer isso? Usando todas estas coisas para que cada vez mais e mais aprofundemos a nossa fé no que é espiritual e cada vez mais e mais diminuindo a ilusão do físico na nossa vida. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Vamos cantar, adorando a Deus mais uma vez. Cantemos.
Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Muito bem, agora vamos conversar sobre oração. Sigamos orando pela nossa campanha missionária. Estamos muito próximos. Domingo que vem encerraremos a campanha. Estamos muito próximos do nosso alvo. Oremos para que Deus nos ajude a compreender que o que Ele tem para a obra missionária, Ele colocou em nossos bolsos e bolsas. Que sejamos consagrados o suficiente para acreditarmos nisso e consagrarmos uma oferta que expresse nosso louvor a Deus. Domingo que vem, encerraremos a campanha de missões. Vamos continuar orando pela vida da Bárbara. Vamos continuar orando pelo Felipe Mendes, filho do pastor Elias, com problema de meningite. Vamos continuar orando pelo Felipe Freire, lá em São Paulo. Está no tratamento através tratamento do problema de câncer com radioterapia. Vamos orar pela frente missionária de Ibiporã, pelo pastor Paulo e sua família. Vamos orar pela frente missionária de Cambará. Precisamos de um novo obreiro para aquela frente missionária. Vamos orar pelo pastor Giovanni e a frente missionária de Grandes Rios. Domingo passado, Renato, nos momentos missionários, falou dessa frente missionária nossa, que já é uma igreja. Vamos orar pelos que estão se preparando para se tornar membros da igreja, pelo batismo ou por outros meios. Vamos orar pelos ministros, pelos ministradores, pelo futuro pastor da IBV Nova. Vamos orar por gratidão pela vida da nossa igreja. Vamos continuar orando por Tainá e pelo Mateus, lá na Inglaterra. Vamos orar pelos motivos da sua família, que vão ser anotados aí para que estejamos intercedendo diante do Senhor. No mais, quero me despedir de vocês, estimulando vocês a viverem sempre, sempre e sempre embaixo da graça de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique na graça de Deus. Que Deus abençoe abundantemente as suas carências e necessidades espirituais. Que Deus nos dê a todos um restante de noite abençoada. Até o nosso próximo encontro. Tchau.